Boa noite, meu nome é Rafael Oliveira e vou apresentar um projeto de iniciação científica que é isolamento de bactérias produtoras de lipase com potencial aplicação industrial. Para começar, eu vou falar da lipase, que é uma enzima que atua no metabolismo de lipídios e ela pertence ao grupo das hidrolases, então elas catalisam a quebra de ligações por meio de adições de moléculas de água. E ela tem a característica de catalisar reações específicas e tem tolerância a condições ambientais adversas, então ela é usada em vários tipos de indústria, como a alimentícia e a farmacêutica. Outra coisa que eu vou falar é da água produzida, que é um termo utilizado na indústria do petróleo para falar de um subproduto que vem junto com o petróleo e o gás natural, quando há o bombeamento. Então, tem essa água produzida que está cheia de partículas e de micro-organismos, e ela vai ser bombeada junto. Então, ela não tem uma aplicação, mas a gente vê na literatura que ela pode ser usada para obter micro-organismos que estão, né, produzem a lipase que atua em situações adversas, como eu disse. Então, a gente pode isolar esses micro-organismos e obter a enzima a partir deles. O objetivo geral desse trabalho foi isolar e caracterizar as diferentes colônias bacterianas que estão presentes na água produzida. E mais ou menos falando dos objetivos específicos, a gente caracterizou os micro-organismos, analisou o crescimento deles em diferentes meios de cultura e construiu curvas de biomassa bacteriana. Na metodologia, primeiro a gente pegou uma alíquota da água produzida fornecida pela empresa Petrogal e colocou no meio de enriquecimento para estimular a multiplicação da população microbiana. Então, a gente colocou o óleo também, que é o substrato, colocou no shaker e depois utilizou isso para a próxima etapa. No cultivo de micro-organismos, a gente pegou esse meio no Erlenmeyer que foi enriquecido e colocou para crescer no meio Luria Bertani e colocou na estufa de incubação por 30 graus e depois de 2 dias a gente observou as várias colônias que cresceram. A partir disso, a gente fez o isolamento, então a gente observou as diferentes morfologias e aí a gente passou essas colônias bacterianas para outras placas de Petri. Só que essas placas agora elas tinham meio água artibutirina com emulsificante. Então, esse meio é o meio indicador e o emulsificante ajuda a facilitar a visualização das bactérias e também dos halos que eles vão produzir, que indicam que tem enzima. Aqui eu trouxe a imagem para mostrar como a gente analisa, né, as diferentes morfologias das bactérias. Então, se a gente tem bactérias que têm diferentes formas, contornos, a gente vai isolar elas para obter a maior quantidade possível de bactérias diferentes. E aqui é um exemplo de como a gente pode ver as bactérias que produzem enzima, que é essas, tipo a Pseudomonas, que vai produzir enzima, e vai formar esses halos de inibição, dizendo que ela consumiu o substrato. E já tem as outras bactérias que não produziram, então elas vão dar negativo, que são as que a gente não usou. Depois, então, que a gente teve essas bactérias que selecionou e viu que elas produziam enzima, a gente fez a purificação. Então, para a gente fazer os testes posteriores, a gente tinha que ter certeza que elas estavam isoladas. Então, que nessa placa de PET só tinha uma população bacteriana, uma cepa. Então, a gente fez de 5 a 6 repiques no meio artibutirina como emulsificante, colocou para aquecer e para crescer na estufa, e aí a gente pegou essas bactérias para fazer a próxima etapa. Aí depois a gente fez o crescimento bacteriano, foi feito em 7 dias, então a gente teve as colônias purificadas, a gente colocou no meio de ativação, fez o overnight com elas, e depois a gente fez em duplicata com 2 meios, que foi o LB e o LB10, para poder ver em qual meio essa bactéria cresce melhor. Então a gente colocou elas no shaker, deixou elas no shaker, e de 24 em 24 horas a gente foi, pegou o quadro livre de células, colocou no espectrofotômetro e mediu a absorvância para ver, observar o crescimento dela e poder construir os gráficos. Depois a gente também fez a preservação, então para a gente usar essas bactérias em experimentos posteriores, a gente colocou no meio de cultura com glicerol e depois passou para os criotubos e preservou no -80. Como resultados que a gente tem até agora, porque a pesquisa ainda está em andamento, eu trouxe aqui algumas placas que eu cultivei, então elas têm as bactérias e vocês podem observar os halos de inibição ao redor das colônias. Aqui são as bactérias produtoras de enzima, então já foi outro repique que a gente fez, e essas 3 bactérias foram as que melhores sobreviveram ao longo do tempo e também continuaram produzindo os halos. Então você pode ver que elas têm morfologia diferente e halos diferentes também.
Com isso, a gente construiu até agora esse crescimento da bactéria B2, que tinha um melhor halo, e aí a gente viu que mais ou menos em torno de, no meio LB, em torno de 12 a 16 horas, ela tinha um crescimento, atingia a fase exponencial máxima, e no LB10, mais ou menos isso, mas os resultados foram melhores com meio LB. Então, como conclusões, a gente obteve a caracterização e isolamento de algumas cepas que estavam presentes na água produzida, e como a gente retira essas amostras do meio ambiente, dessa água produzida, a gente pode dar uma destinação a esse resíduo e também obter a enzima delas. E nos testes posteriores, a gente vai testar com outras bactérias e tentar obter mais colônias do que as 3 que a gente obteve. Esse foi o meu projeto, essas são minhas referências. Eu queria agradecer ao PIBIC UFBA, meu laboratório Moura Costa, e à UFBA por essa oportunidade. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite.